Olá! Atendendo à disciplina de Engenharia da Qualidade do curso de Engenharia de Produção da Unifeb, o professor André Bastos solicitou aos acadêmicos que realizassem um mini-paper juntamente com a elaboração de um vídeo explicativo desse mini-paper. O grupo composto por Carla, Eric, Milena e Paulo escolheram o tema Ferramentas da Qualidade, que vai ser explicado a seguir. Antes de darmos início, precisamos entender primeiramente o conceito de qualidade. Segundo o Demme, a qualidade de um produto ou serviço apenas pode ser definida pelo cliente. A qualidade é, assim, um termo relativo que vai mudando de significado à medida que as necessidades dos clientes evoluem. Neste comparativo, temos um carro popular, econômico, prático para o dia a dia. No exemplo do carro superesportivo, conseguimos perceber que é um carro veloz, que acelera de uma maneira bruscamente e que freia bruscamente. Dependendo do cliente, um cliente vai achar mais necessário ter um carro compacto, popular para o dia a dia, e o outro cliente vai achar mais viável ter um carro superesportivo. Ambos os carros têm qualidade e quem define essa qualidade vai ser o cliente que vai comprar os automóveis. Ferramentas da qualidade. Se fôssemos falar aqui sobre todas as ferramentas da qualidade, o nosso vídeo ficaria extremamente enorme. Porém, durante os anos, percebemos que 7 de todas as ferramentas foram as que mais se destacaram, por ter uma alta eficiência e as que mais obtêm resultado. Segundo Campos, são recursos utilizados que identificam e melhoram a qualidade dos produtos, serviços e processos. Estas não são unicamente para solucionar problemas, elas devem também fazer parte de um processo de planejamento para alcançar objetivos. Aqui estão as 7 ferramentas da qualidade e, seguidamente, vamos explicar um pouco cada uma. Primeiramente, começamos com o fluxograma. Para entendermos o fluxograma, devemos entender primeiramente quais são as caixas ou os objetos que são trabalhados para eu dar início a um fluxograma e eu dar o final ao fluxograma. Percebemos no exemplo da imagem que o fluxograma ele possui um começo e depois existe um processo. O processo ele é simbolizado por uma caixa, onde essa caixa existe o texto dentro dela, fazendo o seguinte processo, ou seja, procure o objeto perdido. Posteriormente, segue para um losango e esse losango ele faz uma condição. Se eu encontrou, eu paro de procurar. Se eu não encontrei, ele me dá outra condição e ele diz para mim, você precisa do objeto? Se eu preciso, continuo procurando o objeto. Se eu não preciso do objeto, logicamente, eu vou parar de procurar. Então, o fluxograma de processos ele é uma representação gráfica que mostra uma rotina de trabalho dentro de uma empresa. Cada etapa é representada por um símbolo e contém uma breve descrição sobre ela, além de setas que mostram a direção do fluxo e os setores pelo qual a atividade vai passando. Na sequência, temos a lista de verificação, mais conhecida como folha de verificação. É a coleta de dados, muitas vezes pode ser desestruturada e confusa. Uma folha de verificação é um simples formulário que você pode usar para coletar dados de uma maneira organizada e convertê-los facilmente em informação útil. A coleta de dados é importante porque o ponto de partida para análise é a estatística. A função de uma folha de verificação é apresentar informações de forma eficiente, só que no formato de gráfico. Segundo Freitas, a folha de verificação é um conjunto de formulários planejados que registram os dados dos itens verificados, economizando tempo, eliminando o trabalho de se desenhar figuras ou escrever números repetitivos, além de permitir uma rápida percepção da realidade e uma imediata interpretação da situação, ajudando a diminuir erros e confusões. O histograma é constituído por retângulos ou linhas, desenhados a partir de uma linha de base em que a posição deles ao longo dessa linha representa o valor ou a amplitude, ou seja, a diferença entre o maior e o menor, de uma simples das variáveis, e a sua altura, o valor correspondente de uma segunda variável. Segundo Campos, o histograma traz uma rápida visão de análise comparativa de uma sequência de dados históricos, porém pode ser ilegível quando se necessita uma comparação de muitas sequências ao mesmo tempo. O próximo item a ser verificado, a próxima ferramenta, é diagrama de Pareto, muito conhecido também.
O diagrama de Pareto ele é um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências, de maior para menor, permitindo a priorização dos problemas. Ele também mostra ainda a curva de porcentagens acumuladas. É um gráfico de barras verticais que se dispõe da mais alta para a mais baixa e se traça uma curva apresentando as porcentagens que foram acumuladas. Estabelece prioridades, mostrando em qual ordem os problemas devem ser solucionados. Quem deu esse conceito foi o Pereira, em 2014. Seguidamente, temos a carta de controle. A carta de controle é um tipo de gráfico utilizado para o acompanhamento de processo. Esse gráfico determina estatisticamente uma faixa denominada limites de controle, que é limitada pela linha superior e uma linha inferior. E aí também temos, como no exemplo a seguir, temos essa linha média denominada como centerline no nosso exemplo. A próxima ferramenta é a ferramenta diagrama de dispersão. Trata-se de uma representação gráfica que analisa a relação entre duas variáveis quantitativas, uma de causa e uma de efeito, quando você tem uma hipótese do que causou algo, mas deseja comprová-la por meio de uma análise mais aprofundada. A nossa última ferramenta mais conhecida também como Ishikawa, diagrama de Ishikawa, segundo Cardoso, é conhecida como diagrama de causa e efeito ou até mesmo espinha de peixe. Esta técnica é utilizada para identificar as causas principais e potenciais que estejam afetando negativamente os processos. Ou seja, não somente causa verdadeira, que se possa obter, mas também aquelas que podem gerar futuros problemas, ou que já estão sendo geradas por ainda não ter sido percebido ainda. Então, ele é disposto pelos métodos, ou seja, na questão do método, um método é utilizado para executar o trabalho ou um procedimento. A matéria-prima é a matéria-prima utilizada no trabalho que pode ser a causa dos problemas. A mão de obra, a pressa, imprudência ou mesmo a falta de qualificação da mão de obra pode ser a causa de muitos problemas. As máquinas, muitos problemas são derivados de falhas de máquinas e isto pode ser causado por falta de manutenção regular ou mesmo se for operacionalizada de forma inadequada. Temos também a medida. Qualquer decisão tomada anteriormente pode alterar o processo e ser a causa do problema. E o meio ambiente. O meio ambiente ele pode favorecer a ocorrência de problema. Está relacionado nesse contexto a poluição, poeira, calor, falta de espaço e etc. Nossa conclusão do trabalho. Diante das ferramentas da qualidade apresentadas, consegue-se perceber que dentro de uma indústria há inúmeras possibilidades de assegurar a qualidade de um produto, operação ou elemento. A seguir está nossas referências, onde todo o material foi consultado, e também alguns links da internet com as imagens que a gente colocou no nosso slide. A nossa equipe agradece a oportunidade de estar desenvolvendo esse trabalho, onde a gente consegue identificar um pouco melhor sobre o que são ferramentas da qualidade e onde aplicar cada ferramenta.